convidava-o a apresentar-se aqui, antes de mais, à nossa audiência e a dizer aquilo que melhor de si pode dizer, no fundo. Bem, o meu nome é Marco Libório, não é? Isso já toda a gente sabe, pelo menos para já. Fui desafiado para escrever este livro aqui pelo meu amigo Artur Mariano. Acho que em boa hora o desafio apareceu. Já agradeci, tive a oportunidade de agradecer pessoalmente e volto a agradecer porque de facto o meu amigo foi, como dizíamos aqui há uns tempos, foi o isqueiro, ou foi fundo aquela faísca que era preciso para que o livro aparecesse. Ele está aqui, com todo o trabalho envolvido, mas de facto quem iniciou esse processo foi o Artur, e o Artur tem obviamente uma grande responsabilidade, para o bem e para o mal, tem uma grande responsabilidade no livro que está aqui. Eu estou convencido que é de facto que tem um conteúdo que vai ser útil para muita gente, quer sejam investidores, quer sejam outros consultores, que de alguma forma contactem com o mundo imobiliário. Isto no fundo reflete aquilo que é a caminhada e a experiência que eu acumulei ao longo destes anos a lidar com empresas e com investidores da área do imobiliário. Portanto, de certa maneira não fui eu que escrevi o livro, eu só compilei aqui um conjunto de ideias. Portanto, foram os meus clientes todos durante estes anos que escreveram este livro. É um bocado assim, porque efetivamente foram os desafios que eles me foram colocando, e as questões que me foram pondo, e se a velha questão, faço a empresa, não faço, ou se tenho, como é que a otimizo, como é que... Para tudo isso levou a vou a esta conclusão. Isto não é o fim de um caminho, isto é uma etapa que se cumpre aqui. Haverá certamente outros conteúdos interessantes para partilhar com toda a gente. Provavelmente até o início, dado que esta área está em constante adaptação, não é? Exatamente. Nós as duas, quer a fiscalidade, quer o imobiliário. Exatamente. São duas áreas que estão sempre dinâmicas e, portanto, o imobiliário haverá é aqui muito incontornável, espaço. de certa maneira é incontornável na nossa economia, ou na economia até mundial, neste caso especificamente em Portugal, é uma área incontornável de investimento, e a fiscalidade é incontornável de certa maneira, porque quanto mais nos entra na vida, ou seja, quanto mais impostos potencialmente nós poderemos pagar, e essa evolução tem acontecido nos últimos anos, ou seja, cada vez mais o Estado tem que garantir um determinado nível de receita, logo não pode baixar impostos, ou terá que subir alguns. O imobiliário é com certeza uma das áreas onde o Estado olha sempre com apetite de receita, não é? Porque é uma coisa que não pode fugir. Claro, diamante a gente pode ter no bolso e pode andar com ele para qualquer lado. Um prédio já é mais complicado. O imobiliário é imóvel, não é? Portanto, é muito difícil escondê-lo, não é? Exatamente. Os imóveis e os automóveis são duas áreas que a fiscalidade tem uma especial incidência, porque são áreas que de facto são apetecíveis do ponto de vista fiscal. Mas para o bem e para o mal, não é? Porque muitos códigos fiscais estão, aliás o estadunidense é uma prova disso, nos Estados Unidos o código fiscal está escrito à volta do imobiliário e as coisas estão pensadas. Claro que o nosso código fiscal é diferente, temos coisas que não existem, aliás já gravei um vídeo sobre isso, temos coisas em Portugal, na fiscalidade portuguesa, que não existem nos Estados Unidos, como por exemplo aquilo que é o valor que as finanças atribuem, a autoridade tributária atribui a um imóvel, e esta noção de VPT, de valor patrimonial tributário, não é? Mas seja como for, a fiscalidade e o imobiliário de facto são duas áreas. Eu queria também acrescentar, se o meu amigo me permitir, que para mim um bom investidor imobiliário é aquele que está bem assessorado de um ponto de vista legal e de um ponto de vista fiscal. Sim. Eu, na minha etapa como investidor imobiliário, notei que alavanquei muito o meu potencial como investidor imobiliário e a otimização do meu portfólio, rendimentos, custos, etc. E a otimização da minha figura de investidor imobiliário e de senhorio ao ter uma assessoria mais até da parte legal, aí houve um salto muito grande, e agora da parte fiscal é uma constante otimização. Muito bem, estávamos a dizer, as pessoas que potencialmente estão interessadas neste livro serão, acima de tudo, investidores imobiliários, naturalmente, mas qualquer fiscalista e contabilista certificado terá extremo interesse neste livro. Eu tenho essa expectativa, não posso garantir, mas acho que sim. Claro, eu tenho a certeza, até porque quase todos os contabilistas lidam com o imobiliário direto ou indiretamente, quer dizer, têm muitas empresas, as empresas quase sempre têm imobiliário, ou se não têm, arrendam, não é? Pelo menos as instalações próprias. Portanto, o imobiliário é aquela coisa transversal na economia, quase todas as classes. Porque às vezes também não sendo a atividade principal de alguém, isso também me
me aparece muito, que é Claro. alguém tem uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o imobiliário, mas que depois as suas poupanças são geridas à volta do imobiliário, ou seja, é uma opção de poupança, é uma opção de investimento. Exatamente. Em vez de termos um depósito a prazo que rende zero, basicamente, neste momento, as pessoas optam muito por investir essas poupanças que têm No imobiliário. no imobiliário. Portanto, seja Muitos arrendamento, seja clientes de compra e venda. consultoria, efetivamente, que nós temos, são clientes que têm negócios muito bem sucedidos, que têm muitos resultados no final do ano E depois, e que querem canalizá-los para o imobiliário, porque o imobiliário, sabemos aqui neste canal, que é o melhor veículo de investimento que nós podemos ter. Mesmo numa altura em que o depósito a prazo, para mim, tem taxas altas, porque no dia em que o depósito a prazo tiver taxas altas, provavelmente a inflação também está alta e, portanto, acaba por ser preservação de riqueza. Nós no imobiliário temos esta possibilidade daquilo que eu chamo de deep value, de ir buscar aquele valor profundo, não é? Comprar um ativo muito abaixo do que aquilo que ele vale, não é? Além da noção de longo prazo, e, portanto, faz sentido. Muito bem. Segundo ponto, este livro, por ser fiscalidade, poderia aqui haver a tendência natural de fazermos deste livro uma coisa muito maçuda e muito direcionada para os tais contabilistas que estávamos a falar, não é? Mas a Ordem dos Contabilistas, também lhes queria agradecer por estarem representados e por terem manifestado um interesse e um reconhecimento no livro que o Dr. Marco Libório escreveu para nós e de acharem que era uma obra que efetivamente valia a pena associarem-se e promoverem. Portanto, até na própria revista da Ordem dos Contabilistas Certificados poderá haver informação sobre este livro. Indo para, então, esse ponto da linguagem, poderia ser aqui um livro em que facilmente caía numa linguagem aqui maçuda e muito técnica, e aquilo que nós tentámos fazer foi, de facto, abrir um bocadinho a linguagem de uma forma muito mais simples, muito mais direta, para que qualquer pessoa que eventualmente até só tenha um imóvel e queira começar a aprender já, possa absorver essa informação. Foi uma tarefa muito difícil abrir esta linguagem desta forma? várias coisas que eu tenho para dizer sobre isso. Muito bem. Relativamente rápidas. Primeira questão, eu acho que há aqui um facto que sublinha exatamente isso que o Arthur está a dizer. Não há aqui no livro, posso estar aqui a cometer algum lapso, mas não tenho ideia, de haver referência a um artigo. Certo. Pronto. Haverá com certeza, eventualmente, algum técnico, algum contabilista ou fiscalista que vá nessa expectativa de encontrar um livro para ele, se calhar vai ficar para ele no sentido de livro técnico. Certo, Okay, um manual técnico de apoio. Isto não é um livro técnico. Certo, eu acho que isso exatamente. deve ficar claro. Exatamente. Que não é de facto um livro técnico, porque também não foi o objetivo. Há muitos livros técnicos. Aliás, foi uma das primeiras coisas que coisas discutimos. falámos, não é? Vamos apontar para Há muito livro sempre técnico. ou nunca. Exatamente. E achámos que a linguagem aberta... Exatamente. Há muitos livros técnicos, e isso está aqui referido, aliás, Claro. é uma das reflexões que eu faço logo de início, a explicar porque é que escrevi o livro e porque é que eu escrevi assim. Livros técnicos há muitos no mercado e dirigidos exatamente para técnicos, e muito melhores que este, sem dúvida nenhuma, porque estão focados nisso. Portanto, têm uma determinada linguagem e estão focados num determinado público-alvo e, portanto, E tem um determinado objetivo. tem um determinado objetivo que não é o objetivo deste. Este livro se propõe. é vocacionado, ainda que possa de facto ser útil para outros contabilistas certificados, e eu acredito que seja, até pela linguagem simples, que também, no fundo, pode ajudar esses contabilistas certificados, ou esses fiscalistas ou consultores, como nós queremos chamar, a ajudar os clientes deles. Sem dúvida, Porque a questão da linguagem é muito importante. E muitas É vezes muito até eles importante. próprios, não é? Que estão... Eles já próprios acaba a de ser uma perceberem outra perspectiva. Uma outra não é? perspectiva mais se calhar vulgo. diferente. Se calhar diferente. Pronto, ou seja, ajuda-os a eles a perceber certas coisas, ajudar-vos a de certeza, ajudar-os a certamente a explicarem certas coisas aos clientes deles, mas o livro é vocacionado, digamos assim, para o público final, ou seja, é vocacionado para o investidor. Este livro foi escrito e foi pensado para o investidor. Esse papel, esse esforço de empatia foi feito, ou seja, quando cada linha que foi escrita foi pensada, se eu fosse investidor eu percebo isto, está aqui escrito. Se eu não tiver a mínima noção de fiscalidade, no sentido técnico, se eu não perceber, eu entendo o que está aqui escrito ou não. E esse teste foi feito permanentemente, e foi feito até com um conjunto de pessoas. Nós temos pessoas na nossa equipa que não são da área fiscal, portanto são de outras áreas, de tecnologias de informação, mais do marketing, e esse teste foi feito, ou seja, leiam isto e vejam se percebem o que é que está aqui. Porque se eu entregar isto a um colega meu da minha equipa, que seja da área fiscal ou da área financeira, É fácil ele entender. ele não vai é? entender. Claro. Mas se eu passar isso
Se eu passar um livro técnico, ele também vai entender, porque ele está dentro da área. E se eu ao ler e ao perceber, quer dizer, eu sou o próprio a escrever e também supostamente domino qualquer coisa da parte técnica. Agora, alguém que não tem formação nessa área e portanto que não tem qualquer tipo de lastro de técnico, não tem os fundamentos necessários para perceber tecnicamente, nós pomos uma figura, um gráfico que está aqui, ou um quadro, caso prático. Até nas próprias figuras esse cuidado foi tido, ou seja, para que se no caso muito prático bem. Constrói-se uma história, não é? Ou seja, constrói-se uma história à volta de alguém e essa pessoa tem um problema concreto e tem um desafio e tem uma questão, uma dúvida e depois é-lhe respondido e é-lhe explicado de uma forma simples, direta e com cálculos, ou seja, aritméticos. Se fores por aqui neste cenário, tens este resultado, está aqui um exemplo se fores para outro cenário, tens outro resultado. E nós construímos sempre, nós na empresa, digo nós porque somos uma equipa na W, construímos sempre as nossas soluções ou as soluções a apresentar aos clientes são sempre nessa base de cenários e deste tipo de linguagem. Portanto, quando o Arthur aí no meio da sua introdução pergunta se foi um esforço grande escrever desta maneira, não foi. E porquê é que não foi? Porque nós já estamos muito treinados a fazer isto. Todo o conteúdo que nós disponibilizamos online já é feito nesta filosofia, os cases que criamos. E a explicação para os clientes é sempre dada de uma forma desta forma. Vulgar, não é? Claro que se tivermos que entrar num determinado caso concreto, e temos que fazê-lo muitas vezes, em artigos, a análise dos casos é feita com base em artigos de códigos e é feita sempre numa base legal. Claro. Mas outra coisa é, se eu explicar isso, se eu explicar uma determinada situação a um cliente, com base nessa linguagem, porque a linha A do artigo 32 do Código do IVA diz que não sei o quê, ele já está a desligar. Claro. Eu acabo de falar, se é para artigos, já nem sei o que é que este gajo está para aqui dizer. Claro, é isso que ele vai pensar, ele não vai dizer, mas já... Vai pensar seguramente. Pronto, se eu pegar numa caneta e lhe fizer um boneco, até lá no quadro que temos lá na sala, coisas assim, olha, se fizeres assim, uma seta para aqui, se fizeres não sei o quê, isto dá-te isto, se for aquilo, dá-te aquilo, estás a ver, é melhor fazer a empresa por causa disto. Não é porque o artigo não sei o quê diz não sei quantos. E ele vai perceber. A base é a mesma, mas o segredo aqui, pelo menos na minha opinião, é sempre fazer esse exercício de empatia, que é eu passar para o lado de lá e pensar o que é que, se eu fosse cliente, se eu tivesse esse problema, estão aqui 16 casos. Eu em todos eles tenho que pensar sempre do lado de lá, que é, sou eu que sou o João, ou o Manel, ou o Celso, ou o António, ou o Sérgio que estão aqui, né? Sou eu que sou eles. E eu venho com este problema e preciso de alguém que me ajude a resolver este problema. Exato. Aliás, a vastíssima maioria da nossa audiência são pessoas que querem investir em imobiliário, são pessoas que se querem educar no sentido, ou formar para estes temas, e a parte legal exatamente a mesma coisa. São pessoas genericamente com um nível de formação acima da média. São as pessoas que nos seguem, mas, dito isso, não têm e nem querem ter a formação técnica. Muito bem, este livro está dividido em 3 partes. A parte 3 fica ainda mais, espelha ainda melhor aquilo que é o que estamos a falar, de uma linguagem muito prática e muito técnica, muito pouco técnica, aliás, onde aparecem os tais casos e onde fica claro os cenários, dentro de um determinado caso, os vários cenários muitas vezes que há, etc. E, portanto, a mim parece-me ser de altíssimo valor, que lá está. Terão os vídeos a acompanhar, portanto é importante dizer que quem adquirir o livro vai ter vídeos a acompanhar, no final falamos um bocadinho disso. Entretanto, eu queria aqui perguntar uma coisa, que é, há aqui truques, chamamos-lhe truques porque truques no sentido que são coisas pouco divulgadas e se calhar pouco intuitivas, as pessoas sozinhas, sem um aconselhamento... São pouco pensadas. Exatamente, não vão pensar naquele cenário, não é? Se calhar falarmos aqui de algumas coisas, especialmente na parte 2, parece-me, de algumas coisas que se traduziram até na experiência, porque este livro é também como o meu e eventualmente como o do Sérgio, embora o Sérgio um bocadinho ao lado, mas como o meu é um conjunto de anos de experiência e de escolher as melhores coisas que foram acontecendo e retratá-las num livro, não é? Mas se calhar aqui contar algum caso que, de certa forma, esteja refletido no livro, de alguém que eventualmente tenha ganho, alguém que teve a consultoria do Marco e que tenha ganho com isso,
portanto, se calhar se nos convido a falar de um caso, de alguma coisa que aqui assente bem neste contexto. Vai assentar certamente. Há aqui um caso no livro, que é o caso número 10. Portanto, já na parte 3, não é? Já na parte 3. Portanto, temos que começar a parte 3 e eu queria, de facto, sublinhar essa questão, que nós fizemos aqui um esforço exatamente da questão da linguagem. O que é que, para além do livro, existem então os tais vídeos, ou seja, para cada caso existe um vídeo. Quem comprou o livro tem acesso imediato, tem aqui um link que acede, que só quem compra o livro tem conhecimento. Exatamente. Para poder visualizar esses vídeos. Portanto, cada caso são 16, existem 16 vídeos, e nesses vídeos eu explico basicamente, complemento a explicação que está aqui no livro. Ou seja, a questão é, quem não ver o vídeo não vai perceber, à partida, quem ler a explicação vai perceber o que está lá explicado. O que eu faço no vídeo é complementar essa explicação e acrescentar algo mais dinâmico, eventualmente, não é? Porque por vezes a linguagem verbal é mais claro, fluida de outra maneira, é mais fácil e é mais até é mais intuitiva para quem recebe, pode perceber algo que eu digo ou com uma determinada intuação que aqui é impossível na escrita de dar essa intuação. Portanto, algum aspecto mais relevante que haja ali em determinada situação. Eu falaria aqui um pouco do caso número 10. O caso número 10 é um caso que, inclusivamente, esse caso número 10 é um caso, inclusivamente, que eu, neste workshop em que tenho a honra de participar, e o que é que acontece aqui, isto só para resumir, porque é um dos casos também maiores e mais densos e pronto, e requer de facto a leitura. Mas o que acontece aqui é um caso, este Jorge, não é? Do caso 10, o Jorge, eu tenho parado com vários Jorges, digamos assim, ao longo desta caminhada de quase 20 anos, e o Jorge é alguém que que tem algum dinheiro para investir no imobiliário e quer garantir à partida. Portanto, é alguém muito... Isto é um perfil que nós encontramos muito, e se calhar, e porventura até o Arthur também. São pessoas bem-sucedidas, são pessoas que têm dinheiro para investir, e são pessoas mas que são muito rigorosas e muito metódicas nos investimentos que fazem. Ou seja, à partida, por isso é que eu digo que há muitos Jorges, e eu tenho encontrado muitos Jorges, que é, eu digo assim, ok, eu vou investir e vou adquirir um conjunto de imóveis, 3, 4, ou começa por 2 e depois adquiro mais um, mais outro, eu tenho aqui um valor para investir, mas à partida quero fazer bem as contas, antes de começar até, e quero garantir que tenho capacidade, que esse negócio cria capacidade para eu receber um determinado percentual para retirar. Eu quero retirar dinheiro desse negócio para investir noutros, porque eu não invisto só em imobiliário, eu invisto também na bolsa, ou invisto também em startups, ou invisto noutras coisas. Claro. Então, tenho aqui um portfólio alargado que inclui um pacote, digamos assim, de investimento importante no imobiliário, mas não é o meu único investimento. E nós temos muito este perfil. E o que é que acontece? E o Jorge tem, neste caso, no caso 10, só para recordar, o Jorge tem exatamente os 4 imóveis. Mas comprou-os porque, enfim, o Jorge de alguma forma cometeu aqui, não direi um lapso ou um erro, mas pronto, precipitou-se, apanhou ali boas oportunidades e comprou os imóveis em nome pessoal, logo. Pronto. E agora, no fim de comprar os 4 imóveis, está a pensar em rentabilizá-los. Não é dinheiro que eu preciso para viver todos os dias, este retorno deste investimento, mas de facto a hipótese que lhe parece mais favorável neste momento é o alojamento local e ele quer rapidamente agora resolver as coisas. Também é muito este perfil de cliente que é tipo, anda 6 meses e de repente resolve, tem que resolver aquilo numa semana. Quando se apercebem que o resultado da empresa, muitas vezes, e que estão fora, exatamente. Estão fora da zona de conforto, espera aí, eu comprei os 4 imóveis. Mas este caso acontece muito no final dos resultados, não é? Portanto, em dezembro é que as pessoas se preocupam, os empresários preocupam-se todos automaticamente, ver lá, afinal, que isto era... E agora e tal, e como é que é? Pronto. Mas neste caso foi, estava a perder onda, ouviu falar do alojamento local, está aí na berra, e agora quer fazer, espera aí, mas quer fazer, mas ouvi dizer, exatamente, e ouvi dizer que se calhar ter uma empresa até era bom, mas não sei, não faço ideia como é que faço essas contas. Certo. Eu incorporo o Jorge e penso, eu não faço a menor ideia se é melhor ou não ter uma empresa, já tenho outras, mas neste caso não sei se é melhor, porventura pode ser melhor, pode ser pior. E aí é onde nós entramos, ou eu entraria neste caso, para ajudar o Jorge a concluir, portanto lá está
lá está, de uma forma ótima. Tens aqui o cenário A, tens o cenário B, e portanto, se fizeres isso de uma determinada maneira, neste caso se a empresa, o teu resultado final é um, se fizeres isso de outra maneira, o teu resultado final é outro, em função neste caso, da diferença entre aquilo que é o IRS, ou seja, a forma como o IRS te vai tributar, como é que vai tributar os teus rendimentos, e portanto, o Jorge forneceu-nos os dados daquilo que é que ele tem orçamentado de despesa e de receita expectável, e portanto, a partir daí nós fazemos um conjunto de cálculos e apresentamos a diferença entre o cenário dele ter uma empresa ou de não ter uma empresa. Claro. Assumindo sempre aquele pressuposto que ele quer retirar uma parte significativa do rendimento ou do lucro que tem neste negócio para investir noutros negócios. Isto é muito importante, ok? Isto é muito importante e há muitas pessoas com esta expectativa. Certo, ou seja, investe. O que nós, e não vamos neste momento estar a analisar obviamente aqui o caso em profundidade, mas o que o caso demonstra é que neste caso do Jorge, esse dinheiro que ele retira, podia não ser retirado, mas o dinheiro que se gera é maior do que aquele que se gera se ele tiver uma determinada opção. E, portanto, sobra-lhe mais para ele investir noutros imóveis. Exatamente. Portanto, a opção depois de retirar ou não já é um segundo patamar de decisão. Mas o que é facto é que o cenário que é apresentado, neste caso da empresa, liberta-lhe mais meios líquidos do que o outro sem empresa. E isso permite-lhe ter mais capacidade de investimento em novos. No fundo, podemos dizer que há uma relação direta entre a capacidade de investimento do Jorge, neste caso, e do facto de ter constituído uma empresa. E o cenário fiscal que ele escolheu, ou que escolheria, através da constituição da empresa. Através da constituição da empresa. Cada caso aqui é um caso, não é? Mas neste caso em concreto há uma relação direta entre a capacidade de investimento e a criação da empresa. Em muitos há. Em muitos. Já agora o Marco deve ter-se deparado com vários destes casos, não necessariamente na criação da empresa, mas eventualmente também, não é? Em que as pessoas fiscalmente ou economicamente, ou até as duas, ganharam muito com isso, não é? Não, é um caso relativamente recorrente. É porque efetivamente aqui, ou seja, aqui estamos a falar, por exemplo, só para colocar dois números em cima deste caso que está aqui, nós estaríamos a falar de um rendimento líquido de imposto, aliás, líquido após imposto de, vamos assumir aqui o cenário A, que é fazer isto com o IRS. 50 mil euros de rendimento bruto, não é? Sim, rendimento líquido após imposto, 54.800. Pronto. No caso da empresa, daria 74.500. Portanto, estamos a falar de 20 mil euros. Estamos a falar de 20 mil euros de diferença. Num cenário que é relativamente comum, ou seja, isto não é nenhum caso académico construído aqui para dar 20 mil euros. Claro. Não é mesmo. Isto é um caso que, é como eu lhe digo, eu tenho tido vários Jorges cujas diferenças são desta grandeza. Se eu olho para isto e concluo de facto que tenho 20 mil euros a mais de rendimento por ano, então se calhar é melhor eu pensar bem como é que vou fazer o meu investimento imobiliário antes de o fazer, ou então conseguir corrigir a trajetória, que é o que está a acontecer com o Jorge, antes de começar a ter rendimentos. Exatamente. No fundo é aquilo que eu digo sempre às pessoas no nosso canal: se nós não tivermos uma estratégia, qualquer coisa está bem feita. Se nós não sabemos exatamente para onde é que queremos ir, não é? Qualquer coisa está bem, porque há muita gente que me pergunta: Artur, eu estou a fazer este negócio assim, mensagens no Instagram, no Facebook, onde quer que seja. Estou a fazer este negócio assim, está bem feito? E a resposta é sempre a mesma. Depende qual é o objetivo final. E aqui a fiscalidade é exatamente a mesma coisa. É a palavra mágica. É a palavra mágica, depende, cada caso é um caso, mas é assim. Por isso é que estão aqui 16. Exatamente. Portanto, com algum certamente, as pessoas são identificar. Se vai identificar e vai daí retirar muito valor. Mas nunca perdendo esta noção de que, pronto, o livro não é um aconselhamento fiscal direto, não é? Isso terá sempre que marcar uma hora de consultoria, mas aqui o ponto é muito claro. 20 mil euros de diferença, praticamente, menos uns pozinhos, esses 20 mil euros com certeza dão para os custos de criar a empresa, de pagar um consultor bem pago e de meter muito dinheiro ao bolso, não é? Aqui não há grandes dúvidas, portanto, e esta ideia que nós temos de que eu também volto muitas vezes a falar no canal, esta ideia que nós temos de que não queremos pagar bem por informação. 50 euros por uma hora de consultoria, 100, 200, aquilo que quer que seja, é caro e é dinheiro que eu posso poupar. Na minha forma de ver, é dinheiro que no fundo deixa de poupar ao não incorrer nesse investimento. E aqui, eu costumo fazer uma este caso reflete muito bem isso. Eu costumo fazer uma comparação que é assim. Mas isso tem a ver um pouco com aquilo, com a forma como a sociedade está organizada e as coisas são o que são. Mas é assim, eu nunca me passa para a cabeça ir ao médico e não pagar. Claro. Nunca passou isso para a cabeça. Eu vou ao médico, não é?
e não me levanto e venho-me embora sem pagar. Portanto, eu vou ter uma conversa com o médico, Mas é ele diz-me o que é tal, e depois não pago, não pago sempre. Da mesma maneira, vou ao advogado para ter um aconselhamento. Vamos supor, de fazer um contrato de arrendamento, por exemplo, ou um contrato de comodato, ou um contrato de trabalho, seja o que for. A minha expectativa à partida é sempre de pagar. Claro. Quer dizer, obviamente que eu tenho que respeitar o trabalho que a pessoa tem e as horas que a pessoa estudou aquele assunto para poder dar uma resposta. E o tempo que está a investir também naquele dia em concreto. Mas aquele bocadinho de tempo é muito mais que aquele tempo. Exatamente. Para ele que conseguir, é o reflexo de tudo o que está para trás. Exatamente. É a história do parafuso, não é? É a história do parafuso. Qual é o parafuso a acertar? Qual é o parafuso? Pronto, é 1000 euros com parafuso e tal, malandro, ladrão, não sei o quê. Mas eu sei qual é o parafuso. E a fábrica estava parada. Eu chego aqui e resolvo o problema. E estes 1000 euros, se isto estiver parado mais uma hora, o prejuízo cá são 10.000. Exatamente. É exatamente isso. Essa é a metáfora. Mas é algo que está muito na nossa cultura portuguesa, não é? O português tem menos... Eu vivi lá fora, conheço bem outras realidades. E não é esta a cultura a mudar, lá fora. As coisas estão a evoluir. Felizmente estão a mudar, não é? Aliás, se não tivesse a evoluir, eu estava desgraçado porque morria à fome, porque não conseguia vender os meus serviços. Exatamente. As coisas estão a mudar e as pessoas valorizam e de facto... Mas eu espero muito bem que mude, acima de tudo, que isso vai profissionalizar as pessoas, não é? Vai obrigar as pessoas a ter um rigor diferente também na informação que passam, não é? Muito bem, meu caro, estamos eventualmente a chegar ao fim. Mais coisas sobre o livro agora de uma perspectiva genérica. Eu teria aqui muito para dizer e poderia aqui estar a falar muito tempo e enfim, o facto de eu também ter contribuído naquilo que foi a definição do conteúdo, acho que diz tudo, porque era algo que eu queria mesmo que houvesse. Foi algo também como investidor, embora o meu amigo sabe, já lhe confessei, já falámos disso algumas vezes, que o Código Fiscal, aliás, a certa altura, na minha mesinha de cabeceira, tinha livros de fiscalidade, porque eu sempre adorei, mas enfim, nem toda a gente tem o mesmo perfil analítico que eu tenho para estudar fiscalidade e legalidade, mas é um livro totalmente... E a paciência, muitas vezes a resistência de... Eu não tenho livros de fiscalidade na mesa de cabeceira. Já os tenho no escritório e já chega. Pois, é preciso às vezes ter muita resistência, porque às vezes perguntam-me, mas isso é possível e tal. É preciso ter a resistência glútea para um indivíduo se sentar numa cadeira 8 horas e começar a ler e, enfim, abdicar de outras coisas, claro, não é? Porque quando nós decidimos ativamente fazer uma coisa, estamos ativamente a dizer que não a todas as outras, não é? O tempo é o único recurso que é de facto muito limitado. Exato. Mesmo para quem é muito rico, o tempo... É a coisa que não se pode comprar, não se pode multiplicar e vai acabar, portanto, não é? Mais cedo ou mais tarde. Exatamente, tem que ser gente com muito rigor. É o curso mais limitado e mais... O que é que eu poderia dizer mais sobre Mas só dizer uma coisa, antes de convidar o meu amigo nas palavras finais, é algo inovador, portanto é algo que eu próprio também queria ter tido quando comecei a investir, agora está disponível esta obra, diferencia-se daquilo que são os livros meramente técnicos, com todos os artigos, apoios manuais técnicos para profissionais da área. Como isto não há nada em Portugal, é também a esse nível ultra pioneiro, é o que, das muitas coisas que eu teria a dizer sobre o livro, é aquilo que me apraz dizer mais, e agora convidava o meu amigo a dizer umas palavras finais. O meu amigo tem agora aqui mais um espaço para dizer algumas coisas do livro que queira dizer, para encerrarmos aqui este lançamento. O que é que eu posso dizer sobre o livro? Acho, no fundo já foi quase tudo dito, ou seja, o livro... Na nossa perspectiva, partilhamos efetivamente dessa, e foi sempre o nosso foco, foi preencher esse gap que havia a nível da oferta nesta área, ou seja, o desafio aqui, eu também refiro isso aqui na parte inicial do livro, o meu desafio, neste livro, como em todos os conteúdos e tudo aquilo que partilho com a minha rede, neste caso online, artigos, seja conteúdos de casos, seja o que for, o meu desafio é sempre... parte sempre desta premissa ou desta lógica, que é a informação ou a formação ou os dados, ou como queiram, financeiros, e neste caso com a componente mais fiscal, mas também na área financeira que trabalhamos também muito, não tem que ser uma coisa cinzenta, não tem que ser uma coisa chata. É possível nós falarmos e voltamos à questão da cultura e daquilo que são outras culturas, e a nossa tem vindo a evoluir, acho que para a amostra da minha rede, de facto, tem vindo a evoluir. Nós podemos não estar sempre a falar de futebol e não falar de tempo, podemos falar de coisas financeiras e ainda assim, de certa forma, divertir-nos no sentido em que é possível eu falar, e este livro de certa forma prova isso, é possível eu falar de um assunto que não é um assunto à partida propriamente espetacular e atrativo, mas de uma forma disruptiva, no sentido em que qualquer pessoa compreende o que está a dizer,
Tem interesse no tema. Pode ter interesse e recorrendo a exemplos muito práticos e a histórias, porque no fundo a mecânica aqui é muito prática e muito storytelling para a pessoa se identificar. Claro. Portanto, isso é um mecanismo que eu utilizei muito aqui. E ser colado ao livro do início ao fim, não é? Exatamente, ou seja, a ideia é essa, ou seja, a filosofia é, nós vamos falar de uma coisa que à partida é muito chata, ok? Porque se eu vou dizer que eu vou falar aqui sobre fiscalidade, vou fazer uma conferência as pessoas têm a perspectiva que é muito chata, não é? Pá, porque para mim, por exemplo, isto eu estaria, aliás, estivemos aqui um bocadinho offline a falar disso, não é? E eu estaria a falar muito destes temas porque verdadeiramente me interessam, mas o Arthur e não começar é... a aplicar. Agora não sou se calhar o Arthur não é o protótipo daquilo que é o investidor nacional. Exatamente. E efetivamente... Mas isto pode ter interesse nestas conversas, muitas vezes interesse, de um modo mas de uma forma diferente. Exatamente. E falar na linguagem das pessoas. Se calhar muita gente estaria interessada em fiscalidade. Tem que se falar menos de artigos, claro. Artigos de códigos e artigos e coisas. Isso no final do dia interessa só para preencher a declaração e para os técnicos. E temos que falar mais do problema em concreto da pessoa. Exatamente. E da expectativa que ela tem com esse investimento e da forma como ela quer ganhar dinheiro ou quer potenciar o seu negócio. Exatamente. E de facto a componente fiscal é uma componente hoje em dia cada vez mais, e especialmente no imobiliário, que impacta muito na rentabilidade desses investimentos. E a pergunta que eu faço sempre é: você quer ganhar dinheiro ou não quer? Acho que é uma pergunta excelente para deixarmos aqui como pergunta final, se as pessoas querem realmente ganhar dinheiro ao investir em imobiliário ou não. Se quiserem, a componente fiscal é outra das várias que têm que aprender. Meu amigo, foi um prazer enorme estarmos aqui à conversa. Muito obrigado.